Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Vamos aqui continuar no livro de Eclesiástico. Nós vamos ler hoje do capítulo 28 até o capítulo 32. Deixa eu só confirmar isso. Do capítulo 28 até o capítulo 32, beleza? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início com a leitura bíblica do dia de hoje. Capítulo 28. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que severamente lhe pedirá conta de seus pecados. Perdoe a injustiça que o seu próximo cometeu, e quando você pedir, Deus também perdoará os pecados que você tiver cometido. Olha para você ver a importância do perdão, a importância de perdoar o próximo. Entender que o próximo, ele pode errar, e ele vai errar. E da mesma forma que nós entendemos que o próximo ele vai errar, temos que salientar que nós também erraremos. Então, se nós queremos ser perdoados, devemos perdoar também. Isso é bíblico. Isso inclusive fala até no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então nós vemos que entre toda a oração do Pai Nosso, nós temos uma parte que ela é destinada ao perdão, de perdoar o próximo e também de sermos perdoados. Inclusive, essa passagem que nós lemos aqui, ela faz até uma ligação que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 15. Olha para você ver aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui. Mateus 6, versículo 15, que também fala sobre o perdão. Mas, se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Então, se queremos ser perdoados por Deus, se nós queremos ser perdoados por Ele, temos que perdoar também, pois é através do perdão que Jesus nos salvou. Então, se nós desejamos tanto essa salvação, tanto esse perdão que Jesus nos deu, por que não perdoar o próximo também? Vamos pegar Jesus como exemplo, que Jesus seja o centro da nossa vida, para que nós entendamos que o perdão é algo de Deus. Pois sem a misericórdia de Deus, sem o perdão de Deus, nós não seríamos nada, né? Então vamos perdoar o próximo também. Se o homem guarda rancor contra o outro, como poderá pedir que Deus o cure? Se não usa da misericórdia para com o seu semelhante, como se atreve a pedir perdão de seus próprios pecados? Se ele, que é carne, guarda rancor, quem perdoará os seus pecados? Lembre-se do seu fim e pare de odiar. Lembre-se da corrupção e da morte e persevere nos mandamentos. Lembre-se dos mandamentos e não guarde rancor contra o seu próximo. Lembre-se da aliança com o Altíssimo e não leve em conta a ofensa que fizeram a você. Fique longe das discussões e você evitará o pecado, porque o homem raivoso atiça a briga, o homem pecador provoca discórdia entre os amigos e desavença entre os que vivem em paz. Quanto mais lenha, tanto mais arde o fogo, e quanto mais teimosia, tanto mais aumenta a briga. O furor de um homem depende de sua força, e sua cólera é proporcional à sua riqueza. A luta repentina acende o fogo, e a briga violenta derrama sangue. Se você sopra uma fagulha, ela se inflama, e se você lhe cospe em cima, ela se apaga. Note bem que as duas coisas saem da mesma boca. Amaldiçoem o difamador e o homem falso, porque eles arruinam muitos que vivem em paz. A língua intrometida inquieta muitos, fazendo-os fugir de nação em nação. Ela destrói cidades fortes e devasta as casas dos poderosos. A língua intrometida faz com que mulheres excelentes sejam repudiadas, privando-as do fruto de seus trabalhos. Quem dá atenção a ela não encontra mais descanso nem tranquilidade em casa. A chicotada deixa a marca, mas o golpe da língua quebra os ossos.
Muitos já caíram pelo fio da espada, mas não foram tantos como as vítimas da língua. Feliz de quem se protege dela e não se expõe ao seu furor. Feliz quem não arrastou o jugo dela, nem foi enredado em suas cadeias. De fato, o jugo dela é de ferro e suas cadeias são de bronze. A morte que ela provoca é terrível e é preferível estar no túmulo. Ela, porém, não tem poder sobre os homens fiéis, que não se queimarão em sua chama. Os que abandonam o Senhor nela cairão, e ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará contra eles como leão, e como pantera os despedaçará. Atenção! Proteja a sua propriedade com a cerca de espinhos e guarde bem o seu ouro e prata. Pese na balança as palavras que você diz e feche a boca com porta de ferrolho. Cuidado para não tropeçar com a língua, para não cair diante de quem espreita você. Capítulo 29. Quem pratica misericórdia faz empréstimos ao próximo, e quem lhe estende a mão cumpre os mandamentos. Empreste ao próximo quando ele tiver necessidade e devolva ao próximo no tempo combinado. Mantenha a palavra dada e seja fiel com o próximo, e em qualquer momento você encontrará o que precisa. Então hoje, no mundo onde vários aí, cometem a infidelidade, a palavra nos ensina a sermos pessoas fiéis. Não deixar que a infidelidade humana tome conta do nosso coração, pois somos seres que tendenciamos a caminhar para a infidelidade. Porém, é pelo andamento junto com Deus, se tornando íntimo de Deus, que seremos cada vez mais fiel. Então, mantenha a palavra dada e seja fiel com o próximo. Então, tudo aquilo que prometer, daquilo que sair da sua boca como uma promessa, não se esqueça de cumprir. Temos que seguir segundo a vontade de Deus. E Deus não gosta de homens mentirosos. Deus não gosta de pessoas mentirosas que não cumprem com aquilo que elas mesmas prometeram. Então vamos ser fiéis com a nossa palavra, pois se Jesus é fiel, nós devemos ser fiéis também. Se Deus, aquele que é o dono da nossa vida, é fiel, nós devemos buscar a fidelidade também. E em qualquer momento você encontrará o que precisa. Então seja fiel e na hora certa, na hora de Deus, você encontrará aquilo que você necessita. Muitos consideram o empréstimo como se fossem coisa achada e deixam os credores em dificuldade. Antes de receberem, beijam a mão do credor e amaciam a voz para conseguir os bens dos próximos. Na hora de devolver, porém, adiam a data, respondem com palavras evasivas e culpam as circunstâncias. Quando eles podem pagar com dificuldade, o credor recupera a metade, e pode considerar isso como um achado. Caso contrário, o credor ficará sem os bens que emprestou e, além disso, ganhará sem motivo um inimigo. Este lhe devolverá maldições e injúrias, e em vez de agradecer, o desprezará. Muitos, por causa de tais maldades, se recusam a fazer empréstimos, com medo de perder os bens, sem mais nem menos. Com o pobre, porém, seja compreensivo e não faça esperar muito pela esmola, por causa do mandamento. Socorro o indigente conforme a necessidade dele. Não o despeça de mãos vazias. Perca o dinheiro com o irmão e o amigo, para que ele não se enferruje inutilmente debaixo de uma pedra. Use seus bens segundo os mandamentos do Altíssimo, e eles serão úteis para você. E eles serão mais úteis para você do que o ouro. Dê esmola daquilo que você tem nos celeiros, e ela o livrará de qualquer desgraça. Mais do que forte escudo e lança pesada, ela combaterá por você diante do inimigo. O homem bom se dispõe a ser fiador do seu próximo, mas aquele que perdeu a vergonha o abandona. Não se esqueça do favor prestado pelo seu fiador, pois ele se expôs por você. O pecador se aproveita dos bens do seu fiador, e o ingrato abandona propositalmente quem o ajudou. A fiança já arruinou muitos que prosperavam, e os agitou como ondas do mar. Ela deixou sem casa homens poderosos, que foram obrigados a vagar em meio a estrangeiros. O pecador que se apressa em ser fiador para buscar lucro acabará nos tribunais. Ajude seu próximo conforme o que você pode, mas tome cuidado para também você não se arruinar.
são coisas indispensáveis para a vida: água, pão, roupa e casa para preservar a própria intimidade. É melhor viver vida de pobre embaixo de um barraco do que saborear comidas em casas alheias. Com pouco ou muito esteja contente, e você não será desprezado como um imigrante. É vida dura andar de casa em casa, porque você é imigrante por onde anda e não pode abrir a boca. Você será recebido como estranho, beberá constrangido e ainda ouvirá coisas desagradáveis. Venha, forasteiro, arrume a mesa e se tiver alguma coisa me dê de comer. Ou saia, forasteiro, dê o lugar para a pessoa mais digna. Preciso da casa para hospedar o meu irmão. Ser censurado pelo dono da casa e insultado pelo credor são coisas duras para um homem sensato. Capítulo 30. Quem ama o próprio filho usa bastante o chicote, para no fim se alegrar. Quem corrige o próprio filho, depois terá satisfação e ficará orgulhoso dele na frente dos conhecidos. Quem educa o próprio filho faz inveja ao inimigo e fica alegre diante dos amigos. O pai morre, mas é como se não tivesse morrido, porque deixa depois de si alguém semelhante a ele. Durante a vida, o pai se alegra ao ver o filho e não fica triste na hora da morte. Para os inimigos, deixa um vingador. Para os amigos, deixa alguém que irá recompensá-los. Quem mima o próprio filho, depois terá que lhe curar as feridas, e, a cada grito dele, suas entranhas estremecerão. O cavalo chucro se torna intratável, e o filho entregue a si mesmo se torna teimoso. Dê muito mimo a seu filho, e ele trará surpresas desagradáveis para você. Siga os caprichos dele, e ele deixará você triste. Não ria com ele, e com ele você também não irá chorar, para que você não acabe rangindo os dentes. Não lhe dê liberdade na juventude, nem feche os olhos para os defeitos dele. Obrigue-o a curvar o pescoço enquanto é jovem, e bata nas costas dele enquanto é menino, para que não cresça teimoso, não lhe desobedeça e nem lhe cause muito sofrimento. Corrija seu filho e faça-o responsável, para depois você não tropeçar na insolência dele. É melhor um pobre robusto e sadio do que um rico cheio de doenças. Saúde e vigor valem mais do que todo o ouro, e é melhor um corpo robusto que uma enorme fortuna. Não há riqueza maior que a saúde do corpo, nem maior satisfação que um coração contente. Eu trouxe a explicação aqui sobre esse versículo que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: a saúde é o maior dom que Deus. A saúde é o maior dom de Deus, pois permite que o homem possa trabalhar e usufruir do seu trabalho. Então, ter saúde é algo que é um dom de Deus, cara. Deus é o Senhor da vida e Ele nos dá a vida. E agora nós temos que cuidar da vida que Deus nos entregou. Cuidar como? Fazendo exercícios, buscando estar com a mente tranquila, buscando estar alimentado com seu espírito em primeiro lugar, né? Não podemos negligenciar isso, ou seja, se alimentar da palavra do Espírito Santo de Deus. Praticar, cara, coisas que você gosta, coisas que são do agrado do Senhor, né? Nada que vai te levar para o pecado, mas coisas agradáveis. Sei lá, tocar um instrumento, cantar, jogar um futebol, coisas que são agradáveis, coisas que fazem bem para o seu corpo, fazem bem até mesmo para a sua alma. Então, cuidar de si, porque não há riqueza maior que a saúde do corpo, nem maior satisfação que um coração contente. Então, a Bíblia está até nos ensinando a cuidar mais de nós mesmos, a entender que nós devemos cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E, sinceramente, você acredita que Deus ia querer ficar num corpo doente? Num corpo onde a saúde não é levada a sério? Não, cara. Deus, ele quer você saudável. Deus quer ver você bem. Então, cuide da sua saúde. Não fica achando que, tipo assim, agora que Deus já me deu a vida, não tô nem aí para mais nada, vou fazer aquilo que der na teia, vou comer aquilo que der na teia, não vou cuidar de mim, não vou praticar nenhum exercício físico. Calma aí, cara. Valorize aquilo que Deus te deu. Se Deus te dê saúde, cuide dela, tá? Isso é até uma coisa que eu preciso refletir mais. Preciso colocar mais em prática, cuidar mais da minha saúde. É melhor
a morte do que viver com a amargura, e o descanso eterno vale mais do que doença crônica. Boa comida diante de boca fechada é como oferta de alimentos em cima de um túmulo. De que serve oferecer frutos ao ídolo? Ele não come nem sente cheiro. Assim é aquele que está sendo perseguido pelo Senhor. Fica observando e suspirando como eunuco abraçado a uma jovem. Não se deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com preocupações. A alegria do coração é vida para o homem e satisfação lhe prolonga a vida. Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Inveja e ira encurtam os anos e a preocupação faz envelhecer antes do tempo. Coração alegre favorece o bom apetite e faz sentir o gosto da comida. Então a Bíblia nos ensina a, não deixar que o desânimo atinja a sua vida, para que você viva ali com preguiça, achando que as coisas são tudo ruim e tal, vivendo aquele desânimo. Não, a Bíblia nos mostra que devemos fazer as coisas com alegria. Em tudo que for fazer, deem graças. Tudo que acontecer na tua vida, deem graças. Vamos ter menos desânimos na nossa vida e mais alegria, pois em Deus não há tristeza. Então vamos nos tornar mais alegres, enfrentar as batalhas dessa vida com mais sorriso no rosto. Capítulo 31. A insônia por causa da riqueza consome o corpo, e a preocupação que ela provoca afasta o sono. As preocupações do dia não deixam dormir e são piores que doença grave para tirar o sono. O rico se afadiga para acumular riquezas e quando descansa, afoga-se em prazeres. O pobre se afadiga consumindo suas forças e quando descansa, cai na miséria. Quem ama o ouro não se conserva justo, e quem corre atrás do lucro, com ele se perderá. Muitos foram vítimas do ouro, e a sua ruína foi inevitável. É uma armadilha para os que com ela se entusiasmam, e todo insensato é apanhado nela. Feliz o rico que se conserva íntegro e não corre atrás do ouro. Quem é esse homem? Nós o felicitaremos porque realizou coisa maravilhosa no meio do seu povo. Quem sofreu essa prova e se revelou perfeito, tal fato será para ele motivo de glória. Quem podia violar a lei e não violou, e quem podia fazer o mal e não o fez. A prosperidade dessa pessoa será garantida e a Assembleia celebrará a sua generosidade. Você está sentado diante de uma farta mesa? Não escancare a boca diante dela nem diga quanta coisa. Lembre-se, olhar ávido é coisa má. Existe criatura pior que o olho, é por isso que o olho lacrimeja por qualquer motivo. Não estenda a mão para onde outro estiver olhando, nem se precipite junto com ele para o mesmo prato. Compreenda o que o seu próximo quer a partir do que você mesmo quer. Pense naquilo que desagrada a você. Coma educadamente o que lhe oferecem e não mastigue de boca aberta para não ser desagradável. Por educação, acabe primeiro e não seja guloso, para que não o desprezem. Se estiver sentado entre muitos convidados, não seja o primeiro a estender a mão. O homem bem educado se satisfaz com pouca coisa, e quando vai para a cama não se sente sufocado. O sono saudável depende do estômago moderado. A pessoa se levanta cedo e com boa disposição. O homem guloso é sempre acompanhado por mal-estar, insônia, náusea e cólica. Porém, se você foi forçado a comer muito, levante-se, vá vomitar e ficará aliviado. Escute-me, filho, e não me despreze, depois você compreenderá o que estou falando. Seja moderado em tudo o que fizer, e nenhuma doença o atingirá. Muitos farão elogios a quem é pródigo em dar banquetes, e o testemunho sobre a generosidade dele é verdadeiro. A cidade inteira critica quem é mesquinho ao dar banquete, e é correto testemunho sobre a mesquinhez dele. Não banque o valente com o vinho, porque ele já arruinou muita gente. A fornalha prova a têmpera do metal, e o vinho esquenta a briga dos arrogantes. Preste bastante atenção agora nesses versículos que nós vamos ler. Quer ver? O vinho traz vida para os homens, desde que você o beba com moderação. Que vida existe quando falta vinho? Ele foi criado para alegrar as pessoas. Bebido em tempo certo e na medida certa, o vinho traz gozo para o coração e alegria para a alma. Todavia,
Bebido em excesso por vício ou desafio, o vinho traz amargura para a alma. Então é interessante porque por muitas vezes, né, nós pensamos assim, poxa, será que tomar bebidas alcoólicas é pecado? De antemão já quero avisar para você que eu não tomo bebidas alcoólicas, mas é porque o Senhor me mostrou que o Vitor com bebidas alcoólicas não funciona muito bem. Não dá bons resultados não. Mas aqui a palavra nos mostra que a bebida ela foi feita para alegrar as pessoas. Então, obviamente, beber com moderação, beber na medida correta é algo bom, não é algo ruim. Porém, a embriaguez, o excesso, né, ficar bêbado, ela traz atitudes, ela traz consequências ruins. Então aqui, ó, bebida em tempo certo e na medida certa, o vinho traz gozo para o coração e alegria para a alma. Todavia, bebido em excesso, por vício ou desafio, o vinho traz amargura para a alma. Então ela só traz desgosto, só traz coisas ruins para a alma. Então você aí que bebe, que toma bebidas alcoólicas, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a embriaguez. Não se deixe ser tomado pela bebida. Não se esqueça que é você quem controla a bebida e não o inverso. Não é a bebida que te controla. Então tome cuidado, tome cuidado. Se você acha melhor que você não tem como é que eu posso dizer, esse controle, não beba, cara, não beba. Esse é um exemplo que eu fiz pra minha vida. Eu acho que eu já bebi, tá? E eu acho que eu não tenho o controle ideal, não. Então é preferível pra mim não beber. Não beber porque se eu vou me perder por causa de bebida alcoólica, não compensa pra mim. Se eu vou perder a minha salvação por causa de bebida alcoólica, eu prefiro largar a bebida alcoólica e focar mais em Deus. Então, reflita. Você consegue se controlar? Seja sincero com você mesmo. Você sabe dessa resposta. Você sabe se controlar? Se sabe, é um caminho bom. Agora, se você não tem esse autocontrole, esse autodomínio sobre a bebida em sua vida, sobre a sua saúde, cara, reflita. Reflita e tome a decisão até mesmo de parar, se for o caso, tá? A embriaguez aumenta a ira do insensato para sua própria ruína, diminuindo-lhes as forças e provocando ferimentos. Num banquete, não repreenda o próximo, nem zombe por ele estar alegre. Não reprove com palavras, nem o atormente com reclamações. Capítulo 32. Pediram para você presidir o banquete? Não fique envaidecido, nem se comporte. Perdão. Cara, tô tão cansado que tô trocando as palavras direto, hein? Eita, nós. Deus me ajuda. Não fique envaidecido, mas se comporte com os outros como se fosse um deles. Cuide de cada um e depois sente-se. Tendo providenciado o que cada um necessita, acomode-se para alegrar-se com eles e receber a coroa pelo seu bom desempenho. Fale, ancião, pois isso convém a você, mas tenha discrição e não atrapalhe a música. Durante o espetáculo, não fique falando e não exiba sua sabedoria fora de hora. Como rubi em anel de ouro, assim é uma adição musical durante um banquete. Como esmeralda engastada em ouro, assim é a área musical unida ao vinho delicioso. Fale, jovem, se for necessário, mas apenas umas 2 vezes, quando interrogado. Resuma o que tem a dizer e diga muito em poucas palavras. Seja como alguém que sabe mais se cala. Não procure impor-se no meio dos grandes, nem fique tagarelando enquanto o outro fala. Antes do trovão vem o raio, e a graça precede o homem modesto. Chegando a hora, levante-se e não fique por último. Volte logo para casa em vez de ficar vagando. Aí você poderá divertir-se e fazer o que desejar, mas não peque falando com insolência. Por tudo isso, agradeça ao seu Criador, que o enche de benefícios. Então a importância de agradecer tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Todas as maravilhas, só de estarmos aqui no dia de hoje, de estarmos aqui, eu estou gravando esse vídeo, você está aí assistindo, já é motivo de dar graças a Deus. Só de estarmos refletindo sobre a palavra do Senhor, já é motivo de dar graças a Deus. E olha que eu estou comentando aqui poucas coisas, quantas coisas ao nosso redor que nós temos que dar graças a Deus, né? Então, por tudo isso, agradeça ao seu Criador, que o enche de benefícios. Então vamos agradecer hoje, nesse dia, pelos benefícios que Deus, o Criador, tem feito em nossa vida. Obrigado, meu Deus.
Quem teme ao Senhor aceita a correção, e aqueles que o buscam encontram o seu favor. Quem investiga a lei, dela ficará saciado, mas para o hipócrita ela é motivo de queda. Os que temem ao Senhor encontram a justiça, e suas ações justas brilham como luz. O homem pecador não aceita a correção e encontra sempre justificativa para seguir os próprios caprichos. O homem de bom senso não deixa de refletir, enquanto o estrangeiro e o orgulhoso não conhecem o temor. Não faça nada sem refletir e não mude de ideia enquanto está agindo. Não ande por caminho acidentado e você não tropeçará nas pedras. Não confie no caminho que não tem obstáculos. E seja cauteloso até com seus filhos. Em tudo que você faz, acredite em si mesmo, porque também isso é observar os mandamentos. Quem acredita na lei, observa os mandamentos. Quem confia no Senhor não ficará frustrado. Então, quem acredita nas leis, nas palavras, nas escrituras de Deus, cara, são pessoas que observam os mandamentos. São pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e que amam o próximo como a ti mesmo. E quem confia naquele Senhor das leis, ou seja, Deus que criou todas as coisas, inclusive as leis, cara, não ficará frustrado. Então, vamos confiar mais em Deus, nesse Senhor que é dono de todas as coisas, pois somente nele nós teremos alegria e não seremos frustrados. Amém? Então, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa confiar mais no Senhor, beleza? Um beijo, um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.